Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Mais uma Boa, live. boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? E você, Matheus, meu querido, grande amigo, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, galera. Queria agradecer aí o convite do meu amigo Amauri para a gente fazer essa live, conversar um pouquinho sobre nutrição esportiva, a interação dessas áreas aí, educação física e nutrição. Maravilha. Matheus, primeiro eu gostaria de agradecer por ter aceito o convite, né? E espero que a gente possa proporcionar uma excelente live, quanto para o meu público e quanto para o seu, tá? Com Eu certeza, meu gostaria, amigo. maravilha, eu gostaria, como de praxe, seguindo o roteiro de praxe, que você se apresentasse, tá? Contasse um pouco de você, sua experiência acadêmica e tudo que você pode contar aí pra galera. Manda ver. Valeu, monstro. Vamos lá. Eu sou Matheus, eu sou nutricionista clínico e esportivo, sou formado pela Universidade de Guarulhos, a UNG, em bacharel de nutrição, e também fiz a minha especialização em nutrição aplicada ao exercício físico pela USP, Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte. Então, eu atendo aqui no meu consultório em Guarulhos, desde o âmbito clínico, então a prevenção e o tratamento de doenças, reeducação alimentar, que a graduação nos dá essa competência, né? E também o âmbito esportivo e desportivo mediante a minha especialização. Então, a ideia é justamente propor ao paciente um planejamento com individualidade, assim como deve ser em todos os âmbitos da área da saúde e de outras áreas também. Perfeito, perfeito. Agora é minha vez, né? Meu nome é Amauri, para quem está entrando e não me conhece ainda. Eu sou formado em Educação Física, pós-graduando em Musculação e Condicionamento Físico. Atuo atualmente como personal trainer na Academia Gaviões de São Paulo. E atendo também assessoria online, personal trainer online e todo tipo de público que busca qualidade de vida, saúde e até mesmo performance. Primeiramente, Matheus, eu queria fazer um relato aí para a galera, dizer que logo quando eu comecei, né, minha carreira aí como estagiário, você foi um dos caras que, cara, sem palavras, que me proporcionou muito, muito conhecimento, cara. Eu lembro que quando eu estagiava na Gaviões lá, sempre que eu podia, eu parava para ficar do seu lado ali quando você treinava e eu sempre recebia uma aula. Não é exagero, galera. Esse cara aqui, ele sempre me dava uma aula grátis ali. É que eu não podia ficar muito tempo parado, né? Eu tinha que Com trabalhar. certeza. Mas se eu pudesse, eu estaria com um caderninho e caneta sempre ali para absorver o conhecimento desse cara, porque aqui é um santo graal da nutrição, Oh, viu? obrigado, Para monstro. quem tá Eu, entrando aí, ó, vocês vão gostar. eu agradeço sempre a reciprocidade nas ideias, o acompanhamento que você sempre prestou ali em relação a precisar de uma ajuda, no meu caso, eu precisar da sua ajuda durante os treinos. Então, acho que foi uma recíproca entre os dois. Um acabou Legal. auxiliando o outro e eu sou muito grato por essas vivências e por ter a oportunidade de passar um pouquinho do meu conhecimento para você. Eu acho que hoje o que falta é muitas das vezes as pessoas se preocuparem também com a informação que elas transmitem, né? E de um mundo com tanta desinformação, com tantos mitos, com tanto telefone sem fio, digamos assim, é muito bacana quando a gente tem um contato direto da fonte, que vai nos proporcionar um conhecimento realmente verdadeiro daquele determinado assunto, né? E quando a gente fala em nutrição esportiva, cara, uma das coisas que mais existem em relação a isso são desinformações, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas elas ainda não entendem o conceito da nutrição esportiva e que a nutrição esportiva não necessariamente está envolvida somente com o quesito estético, mas ela está correlacionada com o aumento do desempenho de determinados atletas, com a melhora da performance em desportistas e em esportistas. Então ela está correlacionada ao bem-estar também, à qualidade de vida, né? Acho que você, melhor do que eu, tem um conhecimento de que quando nós treinamos a nossa musculatura esquelética, nós produzimos substâncias que atuam no nosso corpo e que nos beneficiam muito em todos os âmbitos da nossa saúde, física, cognitiva, psicológica. Então, o exercício físico ele é um grande aliado para a nossa vida
e as pessoas hoje cada vez mais buscam essa informação e esse conhecimento e praticar também a atividade física. Então, acho isso bem interessante também. Excelente. A educação física e a nutrição não são nem primos, são irmãos, né? Irmãos, com certeza. São irmãos É, que andam lado a lado ali, um ajudando o outro. E os dois, quando caminham juntos, os resultados, tanto estética, performance, saúde, tudo são. se casa. Tudo se casa, exatamente, cara. É um ponto interessante que esse quesito da nutrição, muitas pessoas elas já partem para essa parte esportiva e elas não entendem de fato a ciência da nutrição, né? Então, na verdade, se nutrir é um quesito muito além de simplesmente colocar o alimento na boca e comer. Esse fato, esse gesto é um gesto automático muitas vezes dentro do nosso cotidiano, mas entender a importância daquela refeição, entender que a nutrição é a ciência que está por detrás dos alimentos, que investiga a interação entre o nutriente e o nosso organismo, a necessidade e a dependência do nosso organismo pelos nutrientes abundantes nos alimentos, e essa interação, dependendo de como é tomada, ela pode tanto nos beneficiar e prolongar a nossa vida e proporcionar a qualidade de vida, quanto também pode gerar malefícios à nossa saúde mediante a conceitos errados e alimentação errada e hábitos de vida errados. Então, primeiro entender que a nutrição envolve esses fatores, depois partir disso para o quesito esportivo, em melhorar o condicionamento do atleta, em melhorar, obviamente, a sua estética por conta da melhora do condicionamento. Então, existe uma ciência envolvida diretamente em entender a determinada modalidade esportiva no qual o esportista, o desportista realiza e, mediante a isso, proporcionar a qualidade e o equilíbrio de nutrientes adequados para atender essa realidade. Então, nutrição esportiva não é um bicho de sete cabeças, mas ela também não é tão singela como as pessoas pensam. Existem Legal. diversos conceitos, diversas ciências que estão envolvidas nesse processo e que são essenciais para que você realmente preste o melhor serviço, forneça o melhor e o individual para aquele determinado indivíduo. Seja ele uma pessoa que pratica por lazer, seja ele um atleta de ponta, seja ele um desportista ou até mesmo um cara que está introduzindo o hábito do esporte dentro da sua vida, verificar todas essas nuances e entregar o melhor para ele, o que vai realmente atendê-lo. Perfeito, perfeito. E você tocou num ponto anterior que era. Hoje a gente tem uma gama muito fácil de opções na internet, por exemplo, né? Você pega, se você acessar a internet aí, qualquer vertente da nutrição, cara, tem milhões de informações e muitos mitos, né? Com Por isso certeza. é importante a gente ir direto na fonte, no caso, procurar um nutricionista, né, e direcionar um processo alimentar adequado para cada indivíduo. Porque é aquilo, a nutrição, você pega o processo digestivo, por exemplo, começa na boca. E as pessoas não têm essa consciência, né? E a partir do momento que você colocou um alimento na boca, como funcionam as glândulas salivares, todo o processo químico que começa desde quando você coloca Com qualquer coisa na certeza. boca e por aí vai. É muito E, complexo, não é tão e olha, simples meu assim. amigo, eu vou muito mais além, na verdade. O processo digestivo ele se inicia ao olhar o alimento, ao Olha aí, ó. sentir sentir o aroma do alimento, verificar realmente, às vezes, a textura na própria mão do alimento. Então, a alimentação, o processo digestivo por si, ele parte, obviamente, da ingestão via oral, mas antes de você colocar esse alimento para dentro da sua boca, uma série de hormônios foi liberado, uma série de enzimas foram liberadas ou já estão a postos para que elas sejam liberadas. Então, existe toda uma adaptação do nosso organismo para aquele determinado momento. E esse quesito é muito interessante, porque nós sempre estamos propícios a nos alimentar. O nosso corpo ele consegue estar apto a todo momento para se alimentar. Obviamente, existem momentos mais específicos, momentos melhores, né, melhores para realmente estar fazendo uma ingestão alimentar, mas qualquer estímulo que realmente seja um estímulo para esse indivíduo vai iniciar um processo digestivo muitas das vezes. Então, é bem interessante isso. Olha aí, galera, só pelo cheiro, pelo olhar, de repente, coisas podem estar acontecendo dentro de Com você. certeza, com Reações certeza. podem estar acontecendo. Muito bom, cara. E deixa eu só
só informar para o pessoal, eu vou separar no final algumas perguntas que o pessoal mandar aqui, tá? A Valéria já mandou alguma coisa aqui. A gente vai responder no final, tá, pessoal? Tá bom, Valéria? Sandra aqui já informou que vai no seu consultório. Muito bom. E, A, Matheus, deixa eu te... a, Oi. a Valéria, ela comentou do quesito de não poder só correlacionar a nutrição esportiva apenas para atletas. Sim, sim. Aqui no consultório, eu atendo praticamente desportistas. Eu tenho alguns atletas, mas eu atendo desportistas. E muitas das vezes, esses desportistas, eles treinam e têm uma rotina similar à de um atleta, mesmo não ganhando dinheiro, não sendo profissionais de determinada modalidade. Então, na verdade, o âmbito da nutrição esportiva, ela não abrange somente atletas, mas como eu mencionei, pessoas que estão iniciando o quesito do esporte em suas vidas, as pessoas que já têm uma maturidade dentro do esporte, que são desportistas, ou que realmente existam em um nível de atletismo e de atletas profissionais. Então, na verdade, ela atende todos esses intervalos, todos esses âmbitos, todos esses níveis de pessoas praticantes de atividade direcionando apenas para um esporte. A nutrição esportiva ela abrange determinadas gigantescas modalidades. Então, cada ponto, cada modalidade, uma via predominante de energia que é utilizada, uma via oxidativa, uma via glicolítica, é entender o metabolismo desse indivíduo em determinada atividade, em determinado momento, no seu dia, nas 24 horas que rodeiam a vida dele. A nutrição esportiva só não para quando o indivíduo está realizando uma refeição pré ou pós-treino. Ela é um planejamento, uma periodização que se prolonga por meses, por anos, durante a semana. Então, ter esse planejamento, analisar que a nutrição ela parte para todas as pessoas, não necessariamente somente atletas. Perfeito, cara. É bem democrático, né, cara? Exatamente. E aí que está o desafio em você propor a individualidade para cada um desses indivíduos. Você propor que de fato ele necessita entender a rotina dele, entender o que é possível ele fazer dentro da realidade dele, e assim você aplicar o melhor para a pessoa, proporcionar para ela adequação. Cara, você tocou num ponto muito importante, assim, que, meu, nós, treinadores, professores, a gente tem uma certa dificuldade, cara. Porque às vezes a gente se depara com um aluno que a gente quer montar um treino específico, ele mostra a dieta pra gente que o nutricionista passou, aí você olha lá, tipo, meu, às vezes o cara não tem condições de se alimentar 5, 6 vezes por dia, só que o nutricionista ele passa tipo meu, uma rotina que não condiz com a rotina do indivíduo. E outra coisa também, fora a questão de horários, às vezes o Nutri passa alguns produtos específicos que você tem que fazer odisseia para conseguir, sabe? E muitas vezes o aluno ele não tem condições, ele não tem disponibilidade para encontrar certos produtos. E por isso que eu queria ver contigo, como que funciona, cara, essa relação de adequação com a rotina do paciente? Porque eu vejo muita incompatibilidade às vezes, não sei se é um erro, não sei se é, sei lá, às vezes o nutricionista ele tá tão atarefado com muitos pacientes, ele não consegue individualizar tanto. Então, explica pra gente como funciona mais ou menos essa parte aí na prática? Que você tá Vamos falando, lá. ou sua experiência própria, né? Como Sim, você sim, se claro. adequa, né? Nesse Vamos, sentido. vamos lá, né? Esse quesito do âmbito esportivo é muito interessante. Como eu falei para você, a nutrição esportiva ela demanda de bioquímica, ela demanda de um conhecimento mais bioquímico, mais metabólico. Então, na verdade, o nutricionista, quando ele se predispõe a ser um nutricionista clínico, esportivo, cuidando realmente de fato da área da saúde, você tem que entender o que de fato está acontecendo com esse indivíduo. E esse conhecimento, ele demanda investimento, ele demanda tempo. Então, muitas das vezes as pessoas elas citam ser nutricionistas esportivas, mas muitas das vezes elas têm um conhecimento ainda superficial dessa realidade. E não só nutricionistas esportivos, mas clínicos e de outros âmbitos da área da nutrição. Eu parto da premissa de que você tem que fornecer um conhecimento que você tenha realmente ele como verdade e que você estude através de boas fontes e obtenha aquilo. Fazer só por fazer, para ser, eu acho uma coisa muito antiética com quem você está proporcionando o seu serviço.
Mas fora disso, eu creio que não é o nutricionista que tem que se adequar ao paciente. Não é o paciente, perdão, que tem que se adequar ao nutricionista, Boa. e sim o nutricionista se adequar ao paciente, né? Eu tenho que, de fato, fazer com que a dieta não seja linda no papel, não seja uma coisa maravilhosa, mas que ela seja realmente eficaz, que esse cara tenha adesão. Porque o melhor planejamento nutricional é aquele que o indivíduo tem adesão, é aquele que ele consegue agir e realizar com naturalidade ao decorrer das suas repetidos dias ali realizando o planejamento, mudando seus hábitos, deslizes vão acontecer, mas é mudar o hábito, mudar o seu comportamento de fato para aquilo, a partir do momento que ele incorpora esse planejamento nutricional e que isso seja algo tranquilo e prazeroso de se fazer também. Acho que isso é um ponto muito importante. Então, ter conhecimento de como você pode melhorar e propor um planejamento que atenda esse indivíduo é o grande diferencial. Como eu falei para você, é propor individualidade. Dieta de gaveta tá cheia por aí, pessoas que realizam, que conduzem informações que não condizem com o que realmente a ciência explica e demonstra, do que os estudos realmente correm atrás e demonstram esses resultados, é você propor muitas vezes risco à saúde desses indivíduos. Então, você tomar cuidado e ter cautela com as pessoas que você cuida, acho que é fundamental. Saúde em primeiro lugar, e acho que com isso não se brinca. E desde o âmbito esportivo até o âmbito clínico ou qualquer outro, acho que tem que ser assim, meu amigo. Porque você está realizando uma atividade física, você é um indivíduo diabético, desportista, que procura um nutricionista esportivo, que não fornece uma quantidade de carboidrato para você, te dar uma dieta low carb, e você é diabético, insulino dependente. Você tem uma hipoglicemia durante o treino e entra em desfalecimento ali, é complicado. Então você pode, infelizmente, levar uma pessoa à morte se você não tomar cuidado. Parece extremo falar isso, mas é a realidade. Então, quando eu falo, quando a maioria dos meus pacientes chega aqui no consultório, eu sempre os parabenizo por realmente procurar um profissional, e não só por ser eu no caso, mas por procurar qualquer outro profissional que fosse para cuidar de si, para realmente fazer uma coisa séria, que realmente vai lhe proporcionar benefícios à saúde. Eu acho que esse é um ponto fundamental para as pessoas. E esse quesito que você mencionou das substâncias, dos manipulados, cara, dentro do âmbito da suplementação esportiva, eu posso falar para você que dá para contar em duas mãos os suplementos que realmente funcionam, cara. O resto é pura balela, são coisas sem comprovação científica, que realmente as pessoas realizam um empirismo e não sabem de fato se aquilo vai funcionar. Vão na informação popular e acham que é isso que está fazendo com que elas tenham resultados milagrosos. Muitas vezes elas não esquecem que é uma alimentação adequada, que é um treinamento adequado, que é um descanso adequado. E o pessoal, através dessa gana de buscar milagres e resultados rápidos, a galera gasta rios de dinheiro, né, cara? Muito, muito, muito. E assim, infelizmente, existe uma visão também de que as pessoas, elas querem tomar algo. As pessoas, elas querem passar para o avançado. E muitas vezes elas esquecem do básico, de mudar o comportamento. Porque não adianta, cara. É a mesma coisa de você dar um carro na mão de quem... Um carro sensacional, importado do ano, para uma mão de quem não sabe dirigir, cara. Você está dando algo avançado para ela que ela não sabe conduzir e que o seu corpo não está preparado muitas vezes para isso e nem tem a necessidade muitas vezes disso, de determinada substância. Até falo de recursos ergogênicos, de medicações que muitas vezes não condizem com o que realmente o indivíduo necessita e que vão lhe causar somente malefícios. Então, tem muito profissional que acaba prescrevendo para fixar o paciente, para prender o paciente, e não é o melhor caminho. Você tem que propor para ele, explicar para ele o que realmente é melhor, de uma maneira que seja acessível para ele também. Gastar R$1.000 de suplemento e não conseguir comprar uma dieta satisfatória, bons alimentos, porque partiu para o avançado e não fez o básico, realmente não vai te proporcionar resultados. Muitas vezes o que é passado é a dieta de prateleira, né? A dieta de vitrine, né, cara? A dieta super bonita no papel, mas que tem pouca funcionalidade, né? Exatamente. E isso é bem comum, meu amigo. Bem comum mesmo. Legal. E, Matheus, deixa eu te perguntar, tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Deu uma travada aqui na internet. Agora foi. E como surgiu a nutrição esportiva no Brasil? Assim,
Que eu vou dar um exemplo, a musculação, vai, em algumas décadas atrás, 90, 2000, 80, não era um esporte tão praticado, era muito restrito. Você pegava pequenas academias de ferreiro que tinha alguns pontos da cidade, normalmente era academiazinha que ficava em cima de Old. alguma... old school. Alguma academia ficava em cima de alguma padoca e era uma parada muito restrita, era um esporte muito restrito, tá? Então o esporte teve esse boom aí de crescimento nos anos 2000, 2010, com o advento da internet e para cá. Hoje em dia a musculação, o fitness em geral, né? Musculação, crossfit e Sim. tudo mais é uma coisa muito absurda. Todo mundo quer ficar em forma, né? O Brasil sempre foi um país muito que sempre cultuou a beleza, né? Só que hoje em dia é muito mais. Todo mundo quer ser maromba, quer ser fish e tudo mais. E a nutrição, ela veio junto com esse advento. Como que surgiu a nutrição esportiva? Como que ela galgou nos últimos anos, nas últimas décadas, no Brasil especificamente? Bom, o estudo da a nutrição em si é uma ciência que já tem há um tempo. Ela não é uma ciência tão antiga, mas é uma ciência que já existe há um tempo. A nutrição já tem lá seus mais de 80 anos, então, na verdade, já se estuda-se esse conceito de interação nutriente e organismo, a necessidade de um olhar mais diferenciado, um olhar diferenciado à nutrição já vem de um tempo. E dos pilares da nutrição, né, os primórdios da nutrição, o alicerce de fato é a nutrição clínica, a nutrição no âmbito da saúde pública e a nutrição no âmbito das unidades de alimentação e nutrição, das indústrias. Então, na verdade, os três pilares principais da nutrição eram esses. O estudo da nutrição, principalmente esportiva aqui no Brasil, já se tem há mais de 20 anos. Então, na verdade, você já tem um estudo correlacionando o esporte, o metabolismo sendo diferenciado na modalidade esportiva e a necessidade real de uma alimentação e uma nutrição mais individualizada e pontuada para essa área, fez com que a área de estudo da nutrição esportiva dentro das universidades crescesse cada vez mais. Então, na verdade, ela acabou se tornando um outro pilar dentro da nutrição, assim também como a nutrição comportamental, que cada vez mais está se ganhando um espaço. Então, na verdade, a nutrição ela já tem mais, a nutrição esportiva já se tem mais de 20 anos que existe no Brasil, que realmente as pessoas veem essa necessidade e que estudam realmente a nutrição. E é interessante porque esse conceito no Brasil, o conceito fitness hoje em dia, que realmente alavancou mais ainda a nossa área, a área da nutrição esportiva, ela vem cadenciada já dos Estados Unidos. Então, na verdade, os Estados Unidos já estudam a nutrição há muito mais tempo do que o Brasil. E o fato é interessante de que você percebe que dentro da educação, nos Estados Unidos, você já tem a introdução tanto do esporte nas escolas, sendo aí muitas vezes um passaporte para o indivíduo entrar numa universidade, ganhar uma bolsa, mas como também essas instituições têm um quesito da nutrição e de um cuidado da nutrição para esses atletas, para esses estudantes. Então é algo cultural do americano também, assim como outras nacionalidades, o quesito do esporte e, consequentemente, por conta do esporte, você vincular a nutrição a ele. Então a nutrição esportiva já é uma ciência que existe há muito tempo e que já tem muitos relatos, muitos estudos e que já existe um acompanhamento dessa profissão há bastante tempo. Perfeito, perfeito, cara. E deixa eu te falar, entrando no assunto aí que a Tamo galera junto, mais, cara. no assunto que a galera mais anseia, nutrição com objetivo no emagrecimento, cara. O que você tem para passar para a galera aí de informações, dicas Falhou, e sua experiência? falhou o áudio, monstro, desculpa. Ah, fica tranquilo. Só repetindo, entrando no mérito que a galera sempre, meu, é assunto. Tá me ouvindo? Não consegui, travou de novo, perdão, cara. A Imagina. internet oscilou. Fica tranquilo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Legal. Então, entrando no assunto agora, o Mate, nutrição esportiva com objetivo emagrecimento, certo? Que é um assunto aí campeão, se você for eleger aí, no que Com o certeza. pessoal
no que o pessoal pede, no que o pessoal quer, a maioria é objetiva emagrecimento. Então, o que você tem para falar para a gente em relação a dicas, comportamento e sua experiência com seus pacientes mesmo? O que você tem para passar para a galera aí, no que tange essa questão? Do emagrecimento, vamos lá. O emagrecimento é um processo antifisiológico para o nosso organismo. O que isso significa? O nosso organismo não acha vantajoso e não gosta de emagrecer. E isso se vem de uma adaptação desde a época das cavernas, quando nós éramos Homo sapiens sapiens, um histórico aí de darwinismo um pouco. O nosso metabolismo foi se adequando ao decorrer dessas eras e hoje ainda nós temos no nosso DNA inserido um genótipo que realmente era um pouco predestinado àqueles tempos e que essa mudança gênica ela demora um tempo para poder ocorrer. Então, na verdade, nós temos uma maquinaria extremamente eficaz em armazenar energia no formato de gordura, porque há muitos anos atrás nós éramos nômades e tínhamos uma escassez alimentar, então nós não comíamos com regularidade, tínhamos um gasto muito energético muito alto e essa maquinaria se fez para armazenar energia, então nós acumulamos de gordura como uma fonte também de energia. E além disso, nós éramos fisicamente ativos, andávamos quilômetros ao decorrer do dia, e hoje, Malimar, nós damos 1000 passos, né? Isso quando a pessoa consegue marcar esses 1000 passos aí nos reloginhos da vida. Então, é uma situação bem complicada. E mediante a isso, o quesito do emagrecimento, ele se vem cada vez mais recorrente pelo fato da população estar ganhando peso. Hoje elas são menos fisicamente ativas e têm um consumo alimentar extremamente alto. Se a gente pedir um iFood, liberar muitas vezes para o porteiro ou ir às vezes só na porta abrir o lanche, o alimento está na nossa mão. Então hoje a acessibilidade ao alimento é muito grande. E esse quesito do emagrecimento, ele não só está voltado à parte esportiva, mas à parte clínica também. Então, na verdade, o processo de emagrecimento, ele não só está relacionado a quando você realiza um esporte, mas pessoas sedentárias, muitas vezes, também conseguem emagrecer. Então, esse quadro, esse estado metabólico de emagrecimento, ele atinge pessoas que praticam atividade física e que não praticam atividade física também. E como você falou, esse quesito do tangeamento, né? O que tange, de fato, esse âmbito aí do emagrecimento. Hoje, quando a gente calcula a necessidade de energia de um indivíduo, nós levamos em consideração alguns fatores. Então, nós levamos em consideração a taxa metabólica basal desse indivíduo, a quantidade de calorias que ele necessita para se manter vivo em repouso, as funções orgânicas, vitais, metabólicas desse indivíduo. Nós levamos em consideração o seu hábito de vida, o indivíduo trabalha mais em pé, o indivíduo trabalha mais sentado, fisicamente ativo ou não, levamos isso em consideração. E o fator atividade, o gasto físico desse indivíduo em determinada modalidade esportiva ou atividade física. Então, cada etapa ao decorrer do dia desse indivíduo vai fazer um somatório de calorias para que eu entregue e atenda a ele uma dieta que realmente, um plano alimentar, que realmente faça com que ele cumpra todas essas funções. Quando o indivíduo ele visa do emagrecimento, eu tenho que ter em consideração 2 papéis. Primeiro papel é ter um déficit de energia, então propor uma quantidade de energia menor gradativamente. Obviamente eu não posso fazer uma retirada calórica exacerbada desse indivíduo por uma série de motivos, mas reduzir gradativamente essa quantidade calórica, e aí entra o quesito da periodização nutricional. E além disso, esse indivíduo ele necessariamente tem como objetivo melhorar o seu condicionamento físico, realizar atividade física e ter um fator atividade, ter um gasto calórico por conta dessa atividade física. Então, os pilares, basicamente, do emagrecimento de uma maneira bem simples, seria você ter uma redução das calorias de maneira gradativa, consciente, com auxílio profissional e, consequentemente, você ter um gasto energético ao decorrer do seu dia e um fator atividade física, realizar qualquer atividade que lhe convenha. Então, ter um gasto e utilizar as nossas reservas corporais justamente para proporcionar o quadro de emagrecimento. Então, utilizar de maneira exclusiva gordura. Porque quando nós falamos em emagrecimento, eu falo de gasto de gordura. Eu falo de utilização de gordura como fonte energética. Quando eu falo de perda de peso, eu posso perder massa magra, eu posso perder massa óssea, eu posso perder massa gordurosa também. Então, perder peso é diferente de emagrecer.
São conceitos diferentes que envolvem compartimentos corporais diferentes. Então, na verdade, as pessoas acham que subiu na balança, ganhou 3 quilos de um dia para o outro, nossa, eu engordei. Você ganhou peso, vamos investigar, foi uma retenção de líquidos, hipertrofiou muitas vezes, pode acontecer, cada indivíduo responde de uma maneira mística às vezes. Então, na verdade, é interessante você avaliar qual foi esse ganho, né? Então, emagrecer, muito cuidado às pessoas. Tá perdendo peso na balança? Pô, bacana, se realmente é uma perda que se faz necessário por quesitos de saúde também, um quadro de sobrepeso, de obesidade. Mas agora, se você está perdendo peso e você está perdendo massa muscular, está tendo desmineralização óssea, principalmente mulheres aí no caso. Então, na verdade, tem que se tomar muita cautela em relação a isso. Avalie essa perda de peso, porque muitas vezes você está desnutrindo, causando malefícios à sua saúde, à sua imunidade, sendo que o seu objetivo estava sendo perder gordura. Então, esse quesito de emagrecer, ele acontece, se faz necessário ter um acompanhamento profissional, de um personal, se possível, de um nutricionista, se possível. Hoje nós temos diversos guias aí já predestinados até mesmo do nosso governo, como o Guia da População Brasileira de Alimentação, que vai fornecer algumas informações que são legais para a população ter em relação ao cuidado da sua saúde, porque esse quadro de emagrecimento, essa popularidade se faz por um quesito de hábito de vida que muitas vezes deveria ter até uma educação nutricional na escola e não tem, as pessoas já crescem nesse quadro obesogênico. Então, na verdade, o emagrecimento está muito em alta por conta disso hoje, de uma população obesa, com sobrepeso. Pode falar. Continuar. Não, pode continuar, desculpa. Eu já te interrompo. Esse quesito de como focar para queimar gordura, como foi citado aí, diminuir os carboidratos. Pelo contrário, os carboidratos são nossos aliados. Os carboidratos são nutrientes essenciais para o nosso organismo. Tanto que nós temos a nossa glicemia, que é o nível de glicose, que é um carboidrato, na nossa corrente sanguínea. Então, na verdade, indivíduos que sofrem dessa oscilação, como um diabético, podem falecer por conta disso, para você ver a tamanha importância dos carboidratos no nosso organismo. As pessoas muitas vezes têm um pré-julgamento do carboidrato por uma mística de diversas desinformações que se espalharam ao decorrer do tempo, né? Então, vamos analisar um pouquinho desse conceito do carboidrato. O carboidrato é um nutriente praticamente essencial, né? Eu digo como essencial no nosso organismo. Nosso organismo ele é tão inteligente que ele consegue produzir carboidrato na ausência de carboidrato, para nós vermos como é tão importante esse carinha, esse nutriente para o nosso organismo, que muitas pessoas têm muito preconceito com ele. E esse quesito do carboidrato é interessante porque o carboidrato, além de ele manter a nossa glicemia, ele nos proporciona energia em formato de glicogênio na nossa musculatura para realizar as nossas atividades físicas, para ter disposição e energia pronta para realizar determinadas modalidades esportivas, manter essa glicemia. Os carboidratos eles estão presentes em algumas proteínas do nosso organismo, que nós chamamos de glicoproteínas, proteínas que estão ali na membrana das nossas células e que acabam captando algumas outras substâncias, então ela tem um papel fundamental em relação à parte metabólica. Os carboidratos estão presentes no nosso DNA, meu amigo, em formato de ribose. Então, essa ribose é um carboidrato, está presente no nosso DNA, faz parte do nosso DNA, da estrutura do nosso DNA. O carboidrato, ele modula os hormônios de fome e de saciedade, como leptina, como grelina, com outros hormônios e neurotransmissores que estão correlacionados ao quesito da fome e da saciedade. Nós temos mecanismos hipotalâmicos no nosso córtex, no nosso cérebro, sistemas, partes do nosso córtex, como o sistema mesolímbico, que reconhecem esses neurotransmissores liberados provenientes do carboidrato e que necessitam também de carboidrato para continuar mantendo a sua função. Então, o carboidrato se faz muito necessário. E o grande problema das pessoas é zerar esse carboidrato e atrapalhar toda essa rota metabólica que ele exerce. E, além disso, você acaba zerando o carboidrato para emagrecer, para perder peso, diminui a sua eficácia no treinamento, o seu desempenho no treinamento, porque você começa a ficar fadigado e você não tem um gasto calórico necessário que se faz
por conta do treinamento. Então, quando a gente fala de carboidratos, é necessário uma quantidade de carboidratos e o que vai mandar muitas das vezes no emagrecimento é o saldo calórico do indivíduo e as fontes alimentares que ele, obviamente, consome. Não necessariamente o carboidrato. O carboidrato ele não é vilão, ele auxilia a oxidar gordura. Existe uma fonte bioquímica aí para queimar a nossa gordura e ele age na produção de um precursor dessa via. Então, se eu não tenho carboidrato, eu não consigo oxidar gordura, queimar gordura, né? A famosa queima de gordura. E um ponto interessante é, mas eu como carboidratos e eu engordo. Vamos analisar as principais fontes de carboidrato que as pessoas mais gostam? É um pão, é muitas vezes um bolo, é muitas vezes uma massa. E não é o problema de ser um carboidrato em formato de pão, de bolo ou de massa. Qual é o recheio? O que rodeia essa refeição? Você consome um macarrão à bolonhesa, com queijo, com muita gordura, com excesso de proteína e de gordura, Gordura de com carboidrato. carboidrato, né? Exato. Então, assim, proporcionar o carboidrato na forma certa, na quantidade certa, na frequência certa. É isso que faz a diferença e que vai lhe proporcionar ter um emagrecimento e ter uma qualidade alimentar. Ter variedade na alimentação também. Quando você retira o carboidrato, você retira todas essas funções fundamentais que ele acaba exercendo, por mais que o nosso organismo produza carboidrato na ausência do mesmo. Para nós vermos novamente como é importante, como é eficaz esse nutriente no nosso organismo. É, galera, eu falei pra vocês, o cara é fera. O cara é fera. Toda vez que eu falo com ele, é essa aula que eu tenho. E esse é o privilégio de vocês, né? Terem uma horinha com ele. Mate, você tocou num ponto importante, cara. Esse lance de carboidrato ser vilão, né, meu? Às vezes o aluno chega pra mim e fala, meu, eu zerei o carbo. Eu zerei o carbo hoje, zerei o carbo ontem, uma semana e nada acontece. E é justamente isso, né, cara? Às vezes essa gana de zerar o carbo sem acompanhamento, às vezes é as dietas malucas que o pessoal pega por aí dá esse efeito, acaba tendo esse efeito rebote, na verdade, né? Eu posso te dar um exemplo clássico de como as pessoas pecam? Então vamos pegar um indivíduo de uns seus 25 anos, 23 anos, um cara que quer emagrecer. Ele já tem até um condicionamento físico legal, mas ele quer fazer um processo de cutting ou de emagrecimento, ganhar uma definição muscular, diminuir o seu percentual de gordura. Aí esse cara é praticante de musculação, obviamente, e ele faz exatamente isso que você falou. Ele vai lá e, bum, zera o carboidrato dele. Aí o que acontece? Ele cria um ambiente catabólico. A gente vive num ambiente catabólico e anabólico constantemente. As vias de catabolismo e de anabolismo, elas andam de mãos dadas. Você necessita de uma para que a outra possa ocorrer. E mediante a isso, você tem o famoso metabolismo. Então, o metabolismo é o conjunto de reações anabólicas e catabólicas que são simultâneas, porém você consegue enfatizar mais uma do que outra e isso que demanda qual vai ser o resultado. Então, na verdade, nós criamos um ambiente extremamente catabólico para que esse indivíduo comece a utilizar as suas reservas corporais. Queime gordura, utilize gordura. Beleza. Mas o nosso organismo, quando ele está num ambiente catabólico, principalmente desfavorável dessa forma, que é tirar o carboidrato de uma maneira extremamente abrupta, no qual o indivíduo não estava acostumado, o organismo dele vai agir e vai contrabalancear isso. Então ele vai ativar essas vias de quebra, tanto de gordura, que é a famosa lipólise, que é a queima de gordura em si, como também ele vai realizar a proteólise. Ele também vai quebrar um pouco de massa muscular para produzir energia, para produzir energia para as suas células e, consequentemente, para o seu organismo como um todo. Que é o pior cenário, né? Com essa quebra proteica, né? O carboidrato ele é um poupador tanto de gordura, mas de massa magra também. A partir do momento que eu tiro a minha proteína, que tem como principal função gerar estruturas, renovar tecidos, para promover energia, eu começo a ter um declínio dessa função dela. E além disso, as gorduras no nosso organismo, elas desempenham esses papéis de formação de hormônios e de proteínas, como eu havia falado. E um dos hormônios que está correlacionado à gordura, principalmente aí, o hormônio masculino, é a testosterona. E aí o que acontece? Esse cara começa a oxidar
o seu tecido gorduroso, a quebrar as proteínas, porque ele está num declínio de calorias e porque ele zerou o carboidrato de uma maneira extremamente severa. E aí, no caso, ele começa a utilizar a gordura, o colesterol, que seria convertido em testosterona para promoção de energia, e ele começa a ter um declínio da sua testosterona. Consequentemente, o que acontece? Uma atenuação no seu metabolismo como um todo, uma perca de massa muscular, e é aquele cara que fala, meu, eu não nem tento emagrecer porque eu começo a descer meu peso, eu começo a ficar flácido, eu começo a perder volume muscular, sendo que tem como ele conseguir um bom desempenho de condicionamento físico, de emagrecimento, mantendo uma ingestão de carboidratos, fazendo um ciclo de carboidratos, tendo um declínio calórico gradativo, fracionado, que vai lhe possibilitar manter a sua massa muscular e, consequentemente, queimar essa gordura ao decorrer de todo esse processo. Então, visar essa saúde que o indivíduo vai ter também por conta de uma boa periodização nutricional. Cara, você descer sua testosterona, você zerar o carboidrato, você ter uma perda de cognição, ter uma perda de competência física por conta dessa manobra errônea, eu acho que muitas vezes não compensa. E é aquela pessoa que zera carboidratos por 1 mês, 3 semanas, ou até consegue prolongar 2 meses ali, ficando paranoico, e ele vai desenvolver uma compulsão alimentar quando ele pingar um carboidratozinho na boca dele. Então, na verdade, tem que se tomar muita cautela em relação a isso. Obviamente, existem indivíduos e indivíduos, mas não é todo mundo que pode fazer isso, existe um momento certo para fazer isso, existe uma estratégia por conta e por trás disso, então tem que se tomar um pouco de cuidado em relação a zerar o carboidrato de uma maneira, de um dia para o outro, por exemplo. Perfeito, cara. Eu sempre falo para os meus alunos, primeiramente, passe no nutricionista para ele verificar suas condições individuais e biológicas, certo? Caso não tenha essa disponibilidade, comece primeiro por uma reeducação alimentar. Corta as piores coisas que você consome, tenta comer adequadamente, produtos saudáveis e etc. Só que tem gente que já quer forçar a barra de vez, né? Já quer zerar o carbo, fazer coisas malucas que É eles muito veem do por aí. perfil do paciente também, Amaury. Você com certeza Sim, vê sim, com isso com certeza. você. Hoje as pessoas elas são imediatistas, elas querem os Uhum, resultados para ontem. E muitas exato. das vezes esses resultados para ontem, eles são muito dolorosos e sacrificantes e não saudáveis para esses indivíduos. Então, na Exatamente. verdade, conscientizar o indivíduo, cada pessoa responde de uma maneira. Pô, talvez você consiga ter uma boa qualidade de perda de gordura em 30 dias, diferente de uma outra pessoa, mesmo que ambos estejam dando o melhor de si, cada pessoa responde de uma forma. Então, por mais que seja ansioso isso, por mais que a gente queira logo, dar tempo ao tempo, confiar no profissional no qual você está passando, ouvir o que ele está passando para você, eu creio que é um modo de mudar a sua visão de vida. É um modo de você mudar o seu comportamento, de você mudar as suas atitudes, de você introduzir e se permitir ao novo. Então, o ponto principal para qualquer tipo de incorporação que você for fazer na sua vida, em fazer determinada coisa nova e diferente, tanto o planejamento nutricional como qualquer outra coisa, é você adquirir aquilo e incorporar aquilo como um hábito, como um hobby, ou muitas vezes como um comportamento. E você se dedicar àquilo, não somente fazer por fazer. E quando você educa a pessoa daquilo que ela tem que fazer, quando você realmente demonstra, tira a venda para ela e fala assim, cara, é assim que funciona, é desse modo, é por isso. Compreender e educá-la, ela vai deixar você fazer um melhor trabalho, ela vai compreender o que você realmente está tentando propor para ela de melhor, e ela vai fazer aquilo com muito mais vontade porque ela está entendendo o porquê daquilo. Então, acho que antes de qualquer coisa, a reeducação ela é essencial, não somente alimentar, mas de comportamento e de hábito. Acho que uma reeducação para a vida. Porque para realmente você obter todos esses benefícios, você necessita ter uma qualidade física, mental, social. Então, a saúde ela rodeia tudo isso, não somente o âmbito da nutrição. Às vezes as pessoas acham que aquele suplemento vai funcionar, que se ela fazer 60% da dieta vai dar certo, e ela mantém os mesmos hábitos, ela mantém o mesmo estilo de vida, e muitas vezes isso não vai conseguir mudar, isso não vai conseguir propor para ela o resultado que realmente ela busca por não se comprometer muitas vezes. Perfeito, muito bom. Mate, partindo do próximo tópico agora, nutrição esportiva para ganho de massa muscular.
para os indivíduos que buscam melhorar sua performance nos treinamentos, objetivando o ganho de massa muscular. Eu vou contar minha experiência, né, ao longo dos anos, principalmente no que eu já vi na literatura, tá? Por exemplo, quantidade de proteínas que o indivíduo precisa por dia. Eu já vi que em literatura que você precisa de 2 gramas, 2,5 gramas, isso se tratando em indivíduo que não utiliza de fármacos, tá? Já vi artigo científico dizendo que o indivíduo precisa de 1,5 gramas de proteína por dia, 2,5 até 3. Sim. O que você tem a passar pra gente aí, cara? Ó, em relação ao consumo proteico, a parte de hipertrofia, ganho de massa muscular, voltado só à parte da nutrição, né? A parte de treinamento de hipertrofia, você pode falar melhor disso em relação do que eu mesmo. Na parte de nutrição, quando a gente fala de recomendação proteica, nós temos que ter em consideração que nós temos que verificar qual que é a necessidade mediante ao estímulo que ele está recebendo, tanto do treinamento, mas também a relação da sua rotina. Então, hoje que a literatura preconiza para indivíduos que buscam hipertrofia de 1,6 até 2 gramas de proteína, 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Porém, isso pode ser ajustável dependendo da fase, do momento metabólico, do objetivo do indivíduo, se prolongar a seus 3 gramas de proteína, 3,5, que eu, em consideração, já acho muito alto, que não há uma necessidade tão grande assim. Por quais fatores? Primeiro de tudo, que não é só a proteína que estimula a síntese proteica no nosso organismo, né? E quando a gente fala de síntese proteica, eu não falo somente em síntese de músculo, mas eu falo em síntese de tecidos, de enzimas, de proteínas. Eu falo de um montante de substâncias que são produzidas nesse processo. Não somente ganho de massa muscular, que seria o quadro aí de hipertrofia, o quadro de anabolismo, o quadro hipertrófico. Então, em relação a isso, quando mais proteína eu dou para esse indivíduo, não necessariamente ele contém e ele consegue converter isso em síntese proteica. Porque vai depender do estímulo de treinamento, da quantidade calórica da alimentação dele, então se ele está numa dieta hipercalórica, do fracionamento de macronutrientes, como é que está projetado isso para ele, carboidratos, proteína e gordura. Então analisar esses pontos de macronutrientes para esse indivíduo também, verificar como está a saúde intestinal desse indivíduo, a saúde absortiva desse indivíduo, como é que esse indivíduo está incorporando e absorvendo e metabolizando essa proteína? Será que o que de fato ele está consumindo, ele está conseguindo utilizar para esses âmbitos de síntese de proteínas? Será que ele não está excretando isso nas fezes? Será que ele não está conseguindo absorver por estar num quadro intestinal de inflamação, um quadro de desequilíbrio intestinal? Então tudo isso também tem que ser analisado. Não é mais proteína que eu dou. É proporcionar um ambiente no qual eu destino a proteína na quantidade certa para ela realizar a função que ela realmente desempenha. E não simplesmente acabar sobrando proteína, que pode se converter em gordura em excesso, que vai ser excretada pelo seu organismo, na qual você muitas vezes não vai utilizar e tem efeitos colaterais. Então, um exemplo muito grande é um indivíduo comendo uma quantidade proteica exacerbada, não conseguindo metabolizar e absorver isso de uma maneira adequada. Essa proteína ela vai se acumulando no lúmen intestinal desse indivíduo, então no seu canal intestinal. Muitas vezes ele está num quadro intestinal não tão vantajoso, um desequilíbrio. As bactérias intestinais que estão ali começam a fermentar essa proteína e esse indivíduo começa a ter excesso de flatulências, cólicas abdominais, diarreias, quadros aí extremamente dolorosos em relação à parte da sua saúde intestinal por não absorverem direito essa proteína. E além disso, acabam tendo uma inflamação nesse intestino, que nós chamamos de inflamação de baixo grau, então o indivíduo ele não sente muitas das vezes dor, ele só tem esses desconfortos, e isso faz com que esse indivíduo tenha uma liberação exacerbada de cortisol e ele perca massa muscular. Então às vezes ele está consumindo uma grande quantidade de proteína para conseguir massa muscular, mas isso está se revertendo em algo nocivo para ele que vai propor com que ele perca a massa muscular. Então tem que se tomar muita cautela em relação a isso. Não é mais proteína, é qual é a qualidade dessa proteína, quais são os outros nutrientes que você está consumindo que estão correlacionados ao ganho de massa muscular, tanto minerais quanto vitaminas, e isso para o emagrecimento também. Esses processos não só demandam de macronutrientes,
proteína, carboidrato e gorduras que fornecem calorias, mas dependem de vitaminas, de minerais, antioxidantes, compostos bioativos, imunomoduladores, uma vasta gama de nutrientes que vão corroborar para esses quadros. Perfeito. E fora os efeitos colaterais, né? Às vezes o indivíduo ele só tá fazendo um xixi mais caro, né? E fezes também, viu, moço? Exato. Literalmente tá vacilando aí, porque Exato. hoje a gente já tem uma gama de estudos que demonstram que o importante ao decorrer do dia é você manter um pool de proteínas constantes. Então, manter uma quantidade de aminoácidos livres na sua corrente sanguínea constantes para ir estimulando esse processo de síntese proteica ao decorrer dos dias. Então, você manter um consumo entre 20 a 40 gramas de proteína fracionada às refeições, mediante a sua necessidade, já vai lhe propor uma hipertrofia essencial. E os carboidratos estimulam a insulina. O estímulo de insulina estimula em IGF-1, que vai estimular aí vias metabólicas também de produção de proteínas, de síntese proteica. Então, o carboidrato também estimula a síntese de proteínas, como a própria proteína em si, entre outros nutrientes. Legal, perfeito. Cara, e deixa eu te perguntar, partindo agora para outra modalidade. Para os praticantes de CrossFit, mais parte aeróbia mesmo, que são modalidades que dependem de maior captação de oxigênio, tá? São modalidades que exigem mais energia do indivíduo durante o dia. O que você recomenda? No quesito do CrossFit, você acaba tendo uma modalidade concorrente. Então, você acaba tendo tanto o treinamento que utiliza predominantemente via glicolítica quanto via oxidativa. Então, vai utilizar aí todos os substratos energéticos que você tiver à pronta naquele momento. Inclusive a via de ATP-CP, que é a via mais rápida de produção de energia do nosso organismo. Então, na verdade, é justamente verificar a quantidade e o gasto calórico que esse indivíduo tem ao decorrer da modalidade do CrossFit. Então, a gente pode utilizar uma escala de Borg, por exemplo, para avaliar a intensidade desse treinamento do indivíduo e, mediante isso, propor a quantidade calórica para que ele desempenhe o exercício de uma maneira no qual ele se sinta bem, que ele tenha um desempenho, um quesito ergogênico dentro do seu exercício. E é mediante a isso atendendo os objetivos dele, tanto para o quesito do emagrecimento, quanto para o quesito do ganho de massa muscular, ou de uma melhora só de condicionamento físico, ou de uma melhora da saúde através dessa prática esportiva. Então, mediante aos hábitos de vida dele, mediante a rotina dele, mediante ao tipo de treino, a intensidade de treino que ele realiza dentro do CrossFit, nós vamos adequando ele em relação a isso. Existem sim suplementos que são bem vantajosos para o quesito do CrossFit, como por exemplo a betalanina, a creatina. Então, são suplementos que têm um bom respaldo na literatura e que são vantajosos para essa prática esportiva, quanto também para a musculação. São bem similares no quesito ali das vias metabólicas que estão sendo ativadas naquele momento para você realizar a modalidade, obviamente levando em consideração que o CrossFit você tem uma demanda do quesito cardiorrespiratório muito maior, do metabolismo aeróbio muito maior. Então eu acho interessante essa variável do CrossFit e que através da nutrição e através do planejamento nutricional a gente atende essa modalidade também, sem sombra de dúvidas, como as outras, pontuando que realmente é necessário para que o indivíduo possa exercê-la da melhor forma possível. Excelente, cara. Uma conversa boa que agrega, o tempo passa muito rápido, Com né, cara? certeza. Quase uma horinha já, estamos batendo Quase na uma trave. horinha já. Exato. Matheus, a gente tem 5 minutos ainda. Eu queria que você dissesse, passasse o pessoal, mas como está sendo sua rotina de atuação no consultório? Como o pessoal faz para entrar em contato com você, para te procurar? Como você está atendendo o pessoal? Alguém que queira buscar aí emagrecimento, qualidade de Meus vida, serviços. hipertrofia, os seus serviços. O que Bom, você tem aí para dizer para o pessoal? eu atendo aqui em Guarulhos, no Anel Viário, na Avenida Júlio Prestes, Torre de Pagi aqui, próximo à Academia Gaviões 24 Horas, da Vila Galvão, Clube Vila Galvão, Anel Viário, Timóteo Penteado, Grupo Uva,
Jaçanã, fica bem de fácil acesso aqui o consultório. Eu atendo de segunda a sexta, do período matutino até a noite, e atendo também aos sábados. Então, o paciente pode entrar em contato comigo, o cliente, a gente marca o horário e vai ser um prazer aqui atendê-lo. Atendo desde o período das 8 horas da manhã até o período das 18 horas da tarde, mas também atendo das 18 horas da tarde até as 21 horas, então depende do dia, da demanda com os pacientes. E aos sábados eu atendo das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Então, essas são as minhas escalas de trabalho aqui para quem quiser buscar os meus serviços. Vai ser um prazer poder ajudar e participar desse processo e desse objetivo. E a sua recíproca também, meu querido. As pessoas que buscam o seu serviço, onde elas podem te encontrar, quais são os meios de atendimento, como está funcionando a sua escala de trabalho? Atualmente eu tô na Gaviões, em Guarulhos. A Gaviões é que, teoricamente, 24 horas, né? Mas na prática está com o horário reduzido devido à pandemia, tá? E eu tô atendendo, fora o presencial, a consultoria online e as aulas online em tempo real, né? Então, quem quiser me procurar, acessa aí meu Instagram, manda um direct e a gente conversa, eu explico um pouco mais o meu trabalho, passo meus planos e a gente vai se falando. Só para... A gente tem 3 minutos, você consegue responder em 3 minutos, ô Mati, a pergunta da Alessandra, da Valéria também. Da Alessandra perguntou aqui qual whey para Vamos lá, perder peso rapidinho. massa muscular. Rapidinho, Alessandra, 3 papo reto, minutinhos. rapidinho. O melhor whey que existe é aquele que cabe no seu bolso. E em quesito custo-benefício, o whey concentrado é um dos melhores. O whey concentrado é o concentrado de proteínas, ele vai ter traços de gorduras de carboidratos, mas são bem irrisórios. Então você vai ter uma alta qualidade de proteína ali a ponta entrega. Além disso, existe o whey isolado, que é retirado todos os macronutrientes, carboidrato e gordura, e só deixa apenas a proteína. É válido, é caro, mas não necessariamente vai exercer uma função diferente do concentrado. Então, se você realmente quer um whey de qualidade e que atenda seu bolso, o concentrado vai ser similar ao isolado, praticamente é a mesma coisa, só vai ter ali um ponto tecnológico um pouco diferente no seu processamento, que é bem irrisório ao meu ver. E o hidrolisado, ele vai ter já ali a sua proteína em formato de aminoácidos, que são as partículas menores que compõem a proteína. Teoricamente, ele seria melhor no quesito absortivo, mas o nosso organismo ele prefere absorver dipeptídeos e tripeptídeos ao invés de aminoácidos livres. Então, na verdade, o whey hidrolisado ele é interessante para quem tem uma pancreatite ou está sofrendo de algum quadro absortivo, mas não necessariamente ele é o melhor em relação ao hidrolisado e ao concentrado. Custo-benefício, vai no concentrado, manda bala que você vai ter bons resultados. Excelente, muito bom, cara. Galera, vocês viram aí, para entrar em contato com o Matheus, tá? O pessoal pode te adicionar, Matheus? Por favor, fiquem à Legal, vontade, perfeito. Matheus Bertini, nutricionista, o Instagram aqui, começar a postar mais informações, trabalhar mais aí para a galera em quesito de informá-los e de transmitir um pouco mais também do meu trabalho. Vai ser um prazer aí recebê-los. Ó, galera, vai por mim que o cara... Vocês viram, eu não preciso falar mais nada. O cara é monstro, o cara Galera é tá fera. pedindo para deixar salvo aí, monstro. Vamos deixar Vou as deixar, 24 horas aí. Vou deixar salvo, tá? Primeiramente, Matheus, queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Eu que Cara, agradeço, meu amigo. Você para mim, cara, é um ícone, tá? Na nutrição. E sem falar a parte profissional, cara, você é um ser humano fantástico e eu pude vivenciar no meu começo de carreira. Eu só tenho a agradecer, cara. Agradecer a galera irmão. que tá aí acompanhando. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Brigadão, Thaline. Chegou atrasada, você vai ver depois. Abraço, Thaline. Tem que aparecer aqui, tá sumido, hein? Mas é isso aí, Mati. Monstro, muito obrigado, finais. viu? Um carinho é recíproco, meu amigo. Galera, obrigado por assistirem aí. Fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, galera. Tamo junto, mestre. Mati. Valeu, Um abraço. galera. Um beijo a todos. Tchau, tchau.